Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de História. Hoje o nosso assunto é República Getulista. A República Getulista se iniciou com a Revolução de 1930, cujo estopim foi a quebra da aliança estabelecida na política café com leite entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que nós já estudamos nas aulas passadas, que indicavam alternadamente candidatos à sucessão presidencial. Aquilo que estudamos que uma vez era um candidato de São Paulo, que ia ser presidente, e outra de Minas Gerais, e ficava nessa alternância. Washington Luiz, o então presidente, deveria indicar um sucessor mineiro. No entanto, apoiou o candidato Júlio Prestes, indicado pelos paulistas. Os mineiros, então, passaram a apoiar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas, assim como outros estados, a Paraíba e o Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal e sendo uma forte oposição à situação. Na época, as eleições aconteciam no dia 1º de março, e nesse dia, no ano de 1930, Júlio Prestes venceu a eleição, ou seja, o outro candidato, paulista. Entretanto, Vargas e os demais membros que formavam a aliança não aceitaram o resultado das eleições e, para evitar que os paulistas continuassem como mandatários do país, tramaram um golpe de Estado usando como motivo o assassinato de João Pessoa, que era o governador da província da Paraíba, e levantando a hipótese, sem provas, de que o assassino seria algum coligado ao Washington Luiz. Conforme planejado, o golpe aconteceu em outubro de 1930, tirando o presidente do poder e impedindo que o candidato vencedor, Júlio Prestes, assumisse o cargo. Começava então a Era Vargas, Período que durou 15 anos, período que Vargas esteve em frente ao país, presidindo o país por 15 anos. Esse período, essa era Vargas teve 3 períodos diferentes. O período provisório, que foi de 1930 a 1934, o governo institucional, que foi de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, ou seja, Vargas esteve no poder de 1930 até 1945, foram 15 anos da era Vargas. Nessa imagem aí está representado para vocês Getúlio Vargas. Durante a República Getulista, o presidente implantou políticas de modernização e criou novos ministérios. O Ministério do Trabalho, que deu início a inúmeras leis trabalhistas, o Ministério da Indústria e Comércio, que foi criado para satisfazer a elite industrial, que crescia demasiadamente, o Ministério da Educação e Saúde, que começou a regular o ensino público, e o Ministério da Agricultura, que foi criado para tratar dos assuntos ligados à agricultura, e continuou a política de valorização do café, sob pressão dos cafeicultores, criando o Conselho Nacional do Café e valorizou outros produtos, como o cacau, por meio do Instituto do Cacau. Então foram criados 4 novos ministérios. Na República Getulista, foi decretada a sindicalização, mantendo a vinculação indireta dos sindicatos à presidência. Diminuiu a autonomia dos governadores dos estados e buscou aumentar o seu poder como interventor. Getúlio Vargas aumentou o seu poder como interventor no país. Para evitar as ideias comunistas divulgadas na Revolução de 1917 na União Soviética, que para evitar que essas ideias tomassem vigor, Vargas fez do Ministério do Trabalho seu grande trunfo, pois deu início à regulação nas relações trabalhistas e assim permitiu avanços significativos na legislação dessa área. Ele criou e consolidou leis trabalhistas, definiu a carga horária do trabalho, implementou a garantia às férias remuneradas, ao descanso no domingo e à licença maternidade, proibiu menores de 14 anos serem empregados, ou seja, para ele evitar a revolução do povo, pegar essas ideias que vieram da União Soviética, comunistas que se revoltavam contra o presidente, contra quem estava no poder, em busca de melhoria de vida para a classe trabalhadora. Vargas fez o Ministério do Trabalho seu grande trunfo e criou, várias leis trabalhistas que ajudaram, que deram um maior poder, à classe trabalhadora, tá certo? Teve avanço significativo para a classe trabalhadora.
Por ser um bom negociador com diferentes segmentos na sociedade, né, Vargas chegou a ser chamado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Mas as ações de Vargas não foram aceitas de forma pacífica, especialmente pelos paulistas, que vinham perdendo poder, então planejaram a rebelião armada que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932, cujo objetivo, né, era defender os direitos constitucionais, porque Vargas estava centralizando o poder, né, nele e reduzindo a autonomia dos estados. Mas, como não conseguiram a adesão de outros estados, foram cercados pelo governo de Vargas e se entregaram, né? Os revoltosos se entregaram. Mesmo saindo vitorioso, Vargas cria uma nova Constituição no final do seu primeiro mandato, a qual garantia o voto secreto, o voto feminino, o ensino primário e inúmeras leis trabalhistas. Vargas foi eleito pela Assembleia Constituinte e deu continuidade ao seu governo, mas iniciando o governo constitucional. Durante esse período, dois lados diametralmente opostos começaram a atuar intensamente no cenário político brasileiro. A Aliança Nacional Libertadora, ANL, que deu início e apoiou Vargas para tomar o poder das mãos de Prestes, e a Aliança Integralista Brasileira, a AIB. Os ideais da ANL começaram a representar a extrema esquerda, defendendo a reforma agrária, a revolução a favor do comunismo, a extinção do sistema imperialista e capitalistas. Essas posições não correspondiam aos interesses de Vargas, que terminou por decretar sua ilegalidade porque era contra o comunismo, especialmente depois da intentona comunista, né, que foi um golpe articulado pelo foi um golpe articulado por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, pelo casal, né? Por esse casal em 1935, mas que acabou sufocado pelo governo, com Prestes sendo preso e Olga grávida sendo deportada para a Alemanha e morta no campo de concentração nazista. Os ideais da AIB eram bem diferentes, representando, né, a extrema-direita em defesa da maior intervenção do Estado na economia, a extensão dos direitos individuais, com vistas a centralizar o poder nas mãos de quem estivesse à frente do executivo. No entanto, a AIB, que representava os segmentos tradicionais de direita, militares, cafeicultores e empresários, queria acabar de uma vez com todas com essa ameaça comunista no Brasil e começava a convencer Vargas a intervir nas manifestações políticas dos comunistas, com medo, né, de novas revoltas, especialmente dos trabalhadores reivindicando os mais direitos. Porque se os trabalhadores vão se reivindicar mais direitos, vai prejudicar a vida dos cafeicultores, dos empresários, né? Então, eles não queriam que a classe trabalhadora reivindicasse os seus direitos. Depois de 3 anos, com o Brasil numa situação política de expectativa pelo sucessor de Vargas, o então presidente nutriu o desejo de continuar no poder, por meio do cancelamento do pleito, e para isso foi realizada uma reunião com a alta cúpula das Forças Armadas do país, na qual foi apresentado o documento chamado Plano Cohen. Supostamente esse plano seria autoria da Internacional Comunista para a tomada do poder, mas na verdade foram arquitetados por membros da direita e redigidos pelo capitão Olímpio Mourão Filho, a pedido do líder direitista Plínio Salgado. Por causa desse suposto documento, muito divulgado pela imprensa e criado um sentimento, né, de anticomunismo na sociedade, Vargas oportunamente fez com que o Congresso decretasse o estado de guerra e, em seguida, aproveitou-se dos poderes que lhe foram atribuídos pelo estado de sítio para dissolver o Congresso Nacional, que era Senado Federal e Câmara dos Deputados, e as Assembleias Legislativas, e criar o Tribunal de Segurança Nacional, centralizar e ampliar o poder, extinguir a liberdade partidária e as organizações civis, montar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para controlar os rádios e jornais com o intuito de promover e instaurar a ditadura do Estado Novo no Brasil. Por meio das rádios, Vargas promoveu-se com um discurso populistas e as ideias de um país soberano, ao mesmo tempo que criava o Departamento Administrativo de Serviço Público para fiscalizar os governos estaduais. A participação, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi
na seção das bases litorâneas do fornecimento, né, que é a venda de matéria-prima para o esforço da guerra, que eram borracha, ferro e algodão, e o envio de 25 mil soldados. No entanto, depois da derrota dos nazistas e fascistas na Segunda Guerra, né, nessa grande Segunda Guerra Mundial, né, e das intensas pressões da sociedade pedindo a volta da democracia, além da anistia concedida aos condenados pelo Tribunal de Segurança Nacional, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte. Ao mesmo tempo que o movimento Querem Mesmo, né, que defendia a permanência de Getúlio Vargas no poder e dos comunistas, gerando uma grande reação dos militares da oposição liberal, que articularam a deposição de Vargas. No mesmo ano, houve eleições livres e ele foi eleito senador. 6 anos mais tarde, em 1950, foi eleito presidente novamente por meio do voto popular. Nesse novo período em que esteve na presidência, a política de Vargas apresentava uma tendência nacionalista e buscava conciliar, né, o papel do governo, os seus desejos e as necessidades das camadas populares e as demandas da aceleração do crescimento na tentativa de se manter no poder. Mas a situação estava insustentável por causa do endividamento provocado pelos altos preços do café. O governo pagava pelo setor industrial no que se refere à estrutura energética e de transporte inexistente para atender à indústria nacional. A da sanção, né, da lei do salário mínimo com valor de 300% maior do que o anterior. Então, gente, a gente pode ver, observar que esse período de Vargas foi muito conturbado, né? Que ele se dividia nessa questão entre ricos e pobres e que tentou barrar essas revoltas, né? Do povo que eram ditos comunistas, com pensamentos comunistas, que queriam reforma agrária, que queriam melhorias na vida dos trabalhadores, com essa questão de criar algumas leis que beneficiassem os trabalhadores, mas que também não deixava, por um certo lado, né, de beneficiar a classe mais rica, né? E com isso, Vargas se manteve esses 15 anos no poder, né? Alguns benefícios que nós trabalhadores temos nos dias de hoje foram feitos no governo de Vargas, né? Foram criados no governo de Vargas, que foi muito importante, mas também não deixou de ser importante para as pessoas que eram mais ricas na sociedade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até a próxima.